tá? Não é de agora, é de várias semanas, para vocês darem um aceite, para não precisar pedir autorização para entrar em sala de aula. Quando eu estou lá no quadro escrevendo, eu não consigo visualizar quem está pedindo para entrar, e aí não tenho como saber, entendeu? Então, assim, Laís e Tainan pediram para entrar, bem na hora que eu entrei na sala também. Aceitem lá, por favor. Simplesmente, só dá um aceite, aproveita agora que vocês já estão logados aí para assistir a aula, e já deixa o aceite para as próximas aulas, vocês não precisam pedir autorização, os outros estavam em sala independentemente disso, tá bom? Eu consegui lançar a nota da turma de vocês ontem à noite, vocês já podem conferir lá no Quinto Acadêmico, tá bom? E é isso, a gente começou semana passada, então, polinômios. Hoje a gente vai continuar por polinômios, capítulos 8 e 9 do livro. Eu vou só pegar aqui onde eu parei para poder começar a aula, se alguém puder dar um belo aqui, me dizendo se está vendo tela ou não. Obrigado, Laís, eu vi que já recebi o e-mail do seu aceite. Só... Já estão vendo o quadro aí? Não, ele tá preto. Agora sim. Ah, ok. Assim, né? Tá aparecendo, né? Tá ótimo. Eu só estou abrindo o livro aqui, que eu vou fazer um comentário do livro de vocês, aí eu vou printar a tela aqui. Hoje a gente vai continuar, então, falando sobre operações com polinômios. E aí... Eu vou localizar a página aqui. O livro tem um errinho básico lá. Capítulo 8. Okay. Eu vou começar a hora que o meu computador resolver destravar. Eu abro esse negócio aqui. Quem tiver com livro didático, a gente vai lá na página 206 hoje, tá bom? Então, a gente começou a aula passada a falar sobre polinômios. Então, eu vou dar um pouquinho de continuação. Polinômios. Na verdade, é polinômios e equações polinomiais, né? Agora, nesse momento, tem polinômios. Então, a gente definiu o que era e hoje pode falar como que faz operações com polinômio. Primeiro, então, quando a gente aprende um conjunto novo, na matemática tem que aprender a somar, multiplicar, dividir eles, okay? Foi assim com os números complexos, foi assim com as frações lá no fundamental, quando vocês aprenderem matrizes, por exemplo, no ano passado, e agora com polinômios. Provavelmente vocês já se recordam de terem visto algo parecido lá no ensino fundamental, esses polinômios. Como é que você somava essas expressões que envolviam x e potências de x? De maneira usual, você somava os que tinham a mesma potência de x e o que não tinha você repetia, né? Então, assim, você tinha uma expressão desse tipo, x ao quadrado, mais 3x ao quadrado menos 4x, então, esses dois, 4x ao quadrado, menos 4x, a gente somou polinômios. Aqui, pra gente, isso continua valendo, e eu só vou escrever isso formalzinho, porque é importante ter essas definições formais pra gente. Okay. Então, aqui a gente tem dois polinômios. Um tem grau, digamos que o P tem grau N, e o Q tem a grau N.
Como são dois números inteiros, pelo menos, ou eles são iguais ou um é maior que o outro. Então, eu vou imaginar que o n é maior ou igual a n, tá bom? Então, o que acontece quando a gente quer somar os dois? Então, soma. Quero somar o polinômio P com o polinômio Q. Nós vamos ir somando, ó, os que não tem x, os que tem x, os que tem x ao quadrado, e assim até uma hora que vai acabar. Se esse aqui de cima fosse grau 5 e de baixo grau 3, então soma os de termos independentes, as potências de x ao quadrado, até x ao cubo, que tem aqui embaixo no Q, daí x a quarta, x a quinta, apareceria só os de P, certo? Então, a maneira formal como a gente escreve isso é o seguinte: eu vou somar os elementos e vou obter um novo. Então, se aqui for 1 e 2, então eu obtenho um novo elemento, se for 3, certo? Eu vou obter, então, elementos dessa forma aqui, ó. C2x ao quadrado mais C1x mais C0, onde cada um desses Cs, ele é a soma do A com o B. Entendendo que se não aparece, se aqui era 5 e aqui é 3, aqui não aparece, então pode pensar, é 0x a quinta. Aí eu então somo, sei lá, 2x a quinta com 0x a quinta. Só para deixar formalizado, aí eu vou pôr a observação lá do livro. Antes, deixa eu pôr um exemplo aqui para nós. Imagina o seguinte: se a gente quisesse somar, então, um polinômio p de x, sei lá, 2x à quarta, menos 4x ao cubo, mais 2x menos 1, com um polinômio 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x menos 5, por exemplo. O que acontece quando nós somarmos esses dois? Então, p mais q. A gente, basta olhar, você vai olhar, o p tem grau 4, certo? Em q não tem ninguém, né, com potência 4. Então, essa soma 2x a 4. Aí depois, grau 3 aqui tem menos 4x ao cubo e aqui tem 3. Então, menos 4 mais menos 1x ao cubo. Grau 2, observe, só aparece aqui no de baixo, certo? Menos 2x ao quadrado, aqui não tem nada, é como se fosse 0x ao quadrado. Então fica menos 2x ao quadrado. 2x mais x. 3x. E menos 1, menos 5, menos 6, ok? Então, essa é a soma. Observe que era o seguinte, olha só. O grau de P era 4, o grau de Q era 3, e o grau da soma deu quanto? 4, ok? Será que sempre que eu somar dois polinômios, o grau que vai aparecer é o do maior? Alguém pode manifestar aí? Não? Nada? Estão me ouvindo? Sim. Então aproveita isso aí. Será que sempre que eu somar dois polinômios, o grau que vai aparecer é o do maior? Uai, eu não sei, mas se tem que somar os que têm o mesmo grau, então acho que sim. Porque se eu tenho, por exemplo, esse 2x elevado a 4 e o outro não tem, então eu vou somar com zero. E como eu somo com zero, eu acho que fica. Não sei. Não, peraí, então fica aí, Agenor, ao vivo aí. eu Pois acho que não. nem sempre vai ser realmente o grau do maior, porque se você somar, por exemplo, menos 2 com mais 2 vai zerar, então vai ficar o grau do outro que tiver, não é? Isso, exatamente isso que eu queria chegar. Olha só, então vou aproveitar aqui. Eu tenho P e tenho Q. Um tem grau, os dois têm grau 3, certo? A soma desses dois aqui não vai dar um polinômio de grau 3.
vai dar um de grau menor. Porque, ó, o que acontece quando a gente vai somar? Você tem que somar os de mesma potência de x, certo? Então, 2x ao cubo menos 2x ao cubo dá zero, certo? Menos 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado deu menos x ao quadrado. 2x menos x, 1x, menos 1 mais 5, mais 4. Então, um tinha grau 3, outro tinha grau 3, a soma deles deu grau 2. Okay? Mas se a gente aproveitar o embalo, a soma poderia dar um de grau 1 também. Se eu pego assim, sei lá, um h de x. Hoje não, rapidão. Mas se eu pegar uma então que tem grau 4, somar com uma de grau 3, vai dar grau 4, né? Então. Correto. Aí se eles têm graus distintos, a soma tem sempre o grau do maior, porque não tem como cancelar. Agora, se eles têm mesmo grau, pode ser que aconteça algo desse tipo, igual a gente fez no exemplo aqui, ok? Então, o que acontece quando a gente soma P com H nesse caso aqui? Ó, 2x ao cubo menos 2x ao cubo, zerou. Menos 4x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, também zero, certo? 2x mais x, 3x. Menos 1 mais 2, mais 1. Esse o grau da soma deu o quê? Deu 1. A gente poderia ainda brincar, fazer um da grau zero e tudo mais, né? Eu estou fazendo questão de enfatizar isso aqui porque é o seguinte, no livro lá, está dizendo que sempre fica atento, o grau de P e o grau de Q, né, sejam GR de P o grau de P e GR de Q o grau de Q. Então, ele falou que o grau da soma ou da diferença é o maior valor entre os graus, correto? Na verdade, isso nem sempre é verdade, como a gente viu aqui nos exemplos, ok? Então, quando você quer definir que o grau de P mais Q, a gente diz que ele é menor ou igual, né? Porque se eles têm graus diferentes, sempre vai dar o maior, né? Mas se eles têm o mesmo grau, pode ser que diminua. Então, o grau é sempre menor ou igual que o maior dos graus que aparece. Okay? Então, por exemplo, se um tem grau 3 e outro tem grau 3, não é verdade que a soma vai ter grau 3. Pode ter grau 3 também, basta que os coeficientes não sejam simétricos um do outro. Então, se eu somo 2x ao cubo com 3x ao cubo, dá 5x ao cubo, ok? Nesse caso, ia coincidir, tá bom? Agora, realmente, igual você observou, se o grau de P é diferente do de Q, ou seja, a maior potência de um nunca vai cancelar o do outro, aí realmente vale o que o livro escreveu ali. O grau de P mais Q, ele é o maior, né, entre os graus. Aí, essa é uma funçãozinha matemática legal, que é o máximo, né? Ele retorna o maior dentre os valores listados. O grau de P e o grau de Q. Ok? Por isso que eu fiz essa questão de falar isso aí, tá bom? Eu cortei lá do livro. Agora, quando a gente falou da soma, junto vem quem? A subtração. O que muda na subtração? Em vez de ser mais, né, você vai colocar aqui um menos, certo? E cada um desses elementos você faz na ordem, né? Primeiro menos o do outro, ok? Então, essa observação do grau aqui, então, que eu vou aproveitar, ele também vale para a subtração, tá bom? Um exemplo aí, só para não falar que não fez um exemplo de subtração. Um exemplo C. Imagina que P de x, 3, sei lá, x ao quadrado, menos 4 terços de x, mais 5 meios, ok? P de x, 2x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x menos 1 terço, por exemplo, ok? O que acontece quando a gente faz P de x menos Q de x? A gente vai fazer na ordem, né? Como é P menos Q, são os elementos de P menos, okay, os de Q. Então, menos esses aqui. A gente troca o sinal todo mundo. Observa que o maior grau que aparece é o do x ao cubo. Então, não tem nada aqui x ao cubo, como se fosse um 0x ao cubo, né? Menos 2x ao cubo, então
menos 2x ao cubo. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então, menos vezes menos mais. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 5x ao quadrado, ok? Menos 4 terços de x. Menos x. Então, assim, menos 4 terços de x menos x. Menos 4 terços menos 1x. E aí é só somar essa fração, no caso subtrair, né? Menos 4 terços menos 1. Menos 3, menos 4, então menos 7 terços. Vou de verde aqui. Menos 7 terços de x. E aqui a gente tem, então, 5 meios, por fim. Menos 1 terço, ou seja, mais 1 terço, né? 5 meios mais 1 terço. 6, 15, mais 2. Então, 17 sextos. Então, a diferença é assim. Como eles tinham graus distintos, o grau da diferença deu o maior dos graus, que era, no caso do polinômio Q, tá bom? Vou só passar aqui para o lado, então. A gente falou da soma e da subtração. Aqui do ladinho, então, eu vou falar sobre a multiplicação. Então, de novo, nós temos dois polinômios P e Q, ok? E aí, quando a gente quer multiplicar esses polinômios P de x vezes Q de x, é claro, tem uma formulazinha que você apresenta essa multiplicação, mas tudo que a gente tem que lembrar é que a gente vai ter que usar distributividade aqui, ok? Aí eu quero só destacar o primeiro elemento que é importante para a gente. O primeiro coeficiente de P, então é a nx elevado a n, a 2x ao quadrado, a 1x mais a zero, vezes o de Q, então, chamou de B, então, Pm, x elevado a m, etc. O que você precisa lembrar para entender essa multiplicação? Você vai fazer a distributividade, vai multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, o primeiro elemento que a gente vai multiplicar, ele vai distribuir esse produto todo, etc., até chegar lá no último, ok? E aí a gente tem que lembrar daquela regra de multiplicação, né? Quando você multiplica essas potências de x, o que acontece? Você conserva a base e soma os expoentes. Entenderam essas setinhas, né? Acho que eu não vou pôr essa, vai ficar muito poluído, tá bom? Mas, então, o importante, todos vão multiplicar todos. Quando, por exemplo, se eu pego fosse aqui um de grau 2 e um de grau 3, quando a gente multiplica, o primeiro expoente que aparece vai ser o maior, certo? Porque é alguém... Opa, uma borracha, perdão. É alguém x ao quadrado, digamos, alguém x ao cubo. Quando a gente somar essas potências, vai dar 5, né? 2 mais 3, 5. Então, o primeiro elemento que aparece aqui, que é o que eu vou destacar, vou até de amarelo, porque eu usei a setinha amarela passando, aparece este vezes este. Então, é AN vezes BN x a soma. Ok? E aí, o resto importa nos exercícios que a gente for fazer, mas aqui agora eu só queria destacar o grau. O que acontece com o grau da multiplicação? Quando a gente faz a multiplicação. Um tinha grau 2 e o outro grau 3, e apareceu um 2 mais 3, 5. E a maior potência de x que aparece, certo? Então, o resto sempre vai diminuindo. Então, o grau do produto é a soma dos graus dos polinômios. Nesse sentido, o livro está certo quando ele dá a observação dele lá, tá bom? Então, sei lá, um exemplo aqui. Imagina que p de x fosse 2x ao quadrado menos 4x mais 1. E o q de x fosse, sei lá, 3x mais 4. Então, um tem grau 2, outro tem grau 1. A multiplicação deles vai dar um polinômio de grau 3. Okay? Então, a gente fica com
2x ao quadrado menos 4x mais 1 vezes 3x mais 4. Aí, por exemplo, o primeiro, vamos dizer 2x ao quadrado vezes 3x. Isso dá quanto? Então, 2 vezes 3, 6. O vermelho aqui, coisa vermelha. 6. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. 2x ao quadrado vezes 4. Então, 2 vezes 4, 8. 8x ao quadrado. Menos 4x vezes 3. Então, menos 12x ao quadrado. Né? X vezes x, x ao quadrado. Menos 4x vezes 4. Então, menos vezes mais menos. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 3x. 3x. E 1 vezes 4. 4. Aí, deixando bonitinho aqui. Potência do x ao cubo. Só apareceu aquela primeira, como observei. 6x ao cubo. Depois, o resto da operação que a gente aprendeu. 8x ao quadrado menos 12x ao quadrado. Então, menos 4x ao quadrado. Menos 16 mais 3, então, menos 13. Mais 4. Aí, pronto, tá feita a multiplicação. É melhor entender esse processo do que apresentar uma formulazinha onde cada termo aqui ele é uma soma de índices que são limitados por n e m, e aí fica meio sem sentido, tá bom? Agenda, uma pergunta. Pode falar. O grau do polinômio, ele pode abaixar aí também ou não? Ou porque quando o grau de um dos polinômios for negativo, ou não pode ser negativo, o grau do polinômio? Então, não pode, né? A gente viu lá na última aula, esse grau desses polinômios são sempre números inteiros positivos, ok? Então, assim, você nunca tem um polinômio de grau menos 1, você pode ter uma função onde aparece 1 sobre x, certo? Mas a gente, quando falou lá, se você recordar, voltar aí um pouquinho, você vê que esses números de x que aparecem aqui, essas potências, nunca podem ser negativos, nenhuma delas. Se aparecer uma só, já não é polinômio, é função, mas não é polinômio. Um único. Nunca vai aparecer uma raiz, uma fração, então sempre aparece assim, na pior das hipóteses, mais fraquinho aqui, ó, aparece só um número, certo? Mas quer dizer que a potência de x é 0. Daí para frente aparece 1, aparece 2, aparece 3, aparece 4, etc. E quando eu multiplicar isso, na verdade eu vou somar essas potências. Eu pego um número positivo, somo com outro, ele nunca tem como diminuir, ele sempre pelo menos aumenta, certo? Então, o maior grau que aparece, como eu tinha destacado aqui, é a maior potência de x desse, que é o n, somado com m. Se esse m fosse 0, então o grau iria ser mantido, certo? Seria do n. Ou, se fosse o contrário, né? Se o m não fosse 0 e o n 0, então você teria o de m. Mas se eles não são zeros, então quando eu somo dois números positivos maior que 0, sempre aumenta, né? Okay? Então, o grau, essa regrinha vale, porque mesmo que o de Q fosse 0, então assim, como eu falei, um de grau 2 vezes um de grau 0, que é uma constante, você ia obter um de grau 2. Okay? Então, sempre é a soma dos graus, tá bom? E aí entra na definição, só recordar, n e m, eles são inteiros positivos. Então, quer dizer que eles vão daí para frente, tá? Ficou mais claro agora ou não? Piorou? Sim. Que bom. Agora, então, eu vou fazer com vocês, lá da página 207, o exercício 16. Então, eu vou printar ele aqui, pôr ele aqui na tela para vocês. Página 207, o número 16. A resposta aqui a gente vai obter, não importa se a gente chegar lá, tá? Então, dados polinomios P e Q, determine A, B e C para que P mais Q seja o polinômio nulo. E aí, está implícito aqui para a gente uma coisa sobre igualdade entre polinômios.
Alguém lembra quando matrizes são iguais? Ok, matrizes são iguais quando elas têm a mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais. Aqui é a mesma coisa. Para que dois polinômios sejam iguais, o que precisa acontecer? Eles têm que ter o mesmo grau, o grau de P tem que ser igual ao grau de Q, e os termos correspondentes precisam ser iguais. Então, lembrando lá assim, ó, a gente escreveu aqui assim, né? O P tem esses A's e o Q tem esses B's, certo? Então, na verdade, para que eles sejam iguais, este N tem que ser igual a este N, certo? Então, se é grau 2 é grau 2, se é 3 é 3. E os termos correspondentes precisam ser iguais. Então, não pode nunca, por exemplo, um polinômio de grau 2 ser igual a um de grau 3 ou sucessivamente, certo? Então, como eles são o mesmo grau, então a gente está dizendo que os coeficientes, todos os coeficientes têm que ser iguais, certo? Digamos que n seja o grau, tá? Ou então, ambos são polinômio nulo, né? Porque o polinômio nulo não tem grau, ok? Ou então, ambos são o polinômio identicamente nulo. Okay? Nesse caso aqui, desse exercício, o exercício ele quer o quê? Que P mais Q seja um polinômio nulo. Então, o que a gente precisa fazer? Somar P com Q. Então, quem é P? P é ax ao quadrado menos 8x mais b, certo? E Q? 3x ao quadrado menos bx mais a menos c. Então, aqui o grau maior que aparece é o 2, né? Ax ao quadrado e aqui 3. Então, vou somar a com 3x ao quadrado. O de x aqui é menos 8 e aqui é menos b. Então, menos 8 menos b, x. Quem não tem nada, no termo independente nesse é b, e aqui é quem? A menos c. Então, b mais a menos c. Esse é a soma, certo? Agora, se a gente quer que isso seja um polinômio identicamente nulo, quer dizer que, para ser um polinômio nulo, todos os coeficientes aqui precisam, na verdade, ser quem? Zeros. Você pode pensar assim, ó, isso é 0 ao quadrado, mais 0x, mais 0, né? Polinômio nulo. Então, a mais 3 tem que ser 0, menos 8 menos b é 0, e b mais a menos c tem que ser 0. Portanto, a mais 3 é 0, menos 8 menos b é 0. Vamos pôr na ordem mais bonitinha, né? A mais b menos c, a mais b menos c tem que ser 0. Então, o a tem que ser menos 3, menos b a gente pode estar mais b. Então, b menos 8 é b, ou seja, b menos 8. Agora, se o a é menos 3 e o b é menos 8, então, no lugar de a, menos 3, menos 8, menos c é 0. Então, aqui é menos 11. Passa para o lado de lá, mais 11. Menos c é 11, portanto, c é menos 11. Okay? Então, a solução é a igual a menos 3, b igual a menos 8, c igual a menos 11. Ok, esse exercício aí? Os outros que estão selecionados, vocês podem depois tentar fazer com calma, tá? Sempre que eu posso, eu gravo o vídeo das soluções dele e posto para vocês aí no Moodle. E também digito aquele material complementar com soluções de exercícios para vocês, tá bom? Perguntas aí? Tá batendo gabarito. Bom, qual a última operação que falta aqui agora? Eu disse somar, subtrair, multiplicar, agora falta então dividir, certo?
Para dividir polinomios, então, vou vir aqui para o lado. Para a gente poder dividir polinomios, a gente precisa recordar um pouquinho sobre divisão de números que a gente aprendia lá. É o que vocês conhecem como método da chave, mas o nome correto é algoritmo da divisão. O que acontece quando eu quisesse pegar 123 e dividir, sei lá, pelo número 3? Okay? Não, esse dá a divisão exata. Quero, sei lá, 123 por 7. Como é que eu ia fazer essa divisão? Eu testo. 1 não dá para dividir, certo? Mas, opa, 2 dá, né? Se eu multiplico por 1, dá 7. Por 2, não dá 14, passou. Então é 1, certo? 1 vezes 7. 7 é o método que você fazia como? O de cima menos de baixo, né? Então 12 menos 7, 5. 5 não dá, mas tem o 3 para descer. Você desce o 3. Então, 8 vezes 7 é 56. Então, o 8 não pode, é o 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 4, certo? Então, 123 dividido por 7 dava 17. E resto 4. Você parava quando? Quando esse resto aqui fosse menor do que esse número, correto? E aí, então, a gente tem essa igualdade. 123 é 7 vezes 17 mais 4, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. O que é dividir um polinômio por outro? Então, eu digo que eu vou dividir um polinômio P por um H, se eu conseguir, então, determinar um quociente Q e um resto que satisfaça essa mesma relação, ok? Então, quando a gente quer dividir um polinômio pelo outro, sejam P de x e H de x, dois polinômios, com... Lembra, quando a gente dividir aqui, o que a gente precisava fazer? O divisor pode ser, no máximo, o dividendo, certo? Ok? Quando a gente vai fazer essa divisão. Então, no caso aqui, eu não tenho como falar com um polinômio maior que o outro, mas eu tenho como comparar os graus, certo? Então, sejam P e Q, dois polinômios com o grau do dividendo maior ou igual ao grau do divisor, certo? Então, eu vou escrever assim, com o grau do divisor menor ou igual. Com o grau de H menor ou igual ao grau de P. E uma observação, o H não pode ser o polinômio identicamente nulo, tá bom? A gente não divide por zero. Dividir P por H significa determinar únicos, okay, polinômios Q de x e R de x com o grau de R menor, estritamente menor, que o grau de H, ou com R sendo o polinômio identicamente nulo, faz que essa seguinte relação seja satisfeita. P de x, dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Ó, observação, a gente chama P o quociente e R o resto. Observação. P de x, P não, P de x é denominado quociente
e R de x o resto. Okay? Agora, então, essa é a definição, ok? Então, vou grifar isso aqui, que isso aqui é importante a gente saber quando que a gente para, tá? Agora, como é que a gente faz na mão mesmo, na prática, uma divisão de dois polinômios, ok? A ideia é do métodozinho da chave mesmo. Vamos pegar, por exemplo, dois polinômios. Quem quiser pode abrir na página 210, o exercício 17, e daí eu já explico enquanto faço o exercício, tá bom? Na página 210, mesmo 17. Isso, eu estava olhando na página 211, perdão. Efetua a divisão de P por H quando ele dá os polinômios, tá bom? Letra A tem P de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Vou dividir por H de x, que é x mais 1. Ok? Então, como é que a gente divide um polinômio pelo outro? Então, aquele métodozinho das chaves que vocês conhecem, na verdade, o nome correto dele é algoritmo da divisão. Então, eu quero dividir este por x mais 1. A pergunta é que, aqui, quem que eu vou multiplicar por esse primeiro coeficiente para dar x ao quadrado, ok? Então, assim, que número, no caso, qual monômio, qual expressão que eu multiplico por x para dar x ao quadrado? É o próprio x, né? Porque x vezes x ao quadrado. X vezes 1x. Aí, comparando aqui, como é que a gente fazia quando fez nessa multiplicação? Que a gente multiplicou por 1, veio 7. Aí fez o de cima menos o de baixo. 12 menos 7. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer o de cima, o polinômio de cima, menos essa expressão que a gente obteve. Então, sei lá, verde. X ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. 4x menos 1x, 3x. Sobrou alguém? Sobrou. Desce ele. 3. Aqui tem grau 1, lá tem grau 1. Então, eu continuo. Eu paro quando aqui for grau menor ou quando for o polinômio nulo, certo? Depois, vamos pôr, sei lá, de azul, por exemplo. Quem que eu vou multiplicar por x para dar 3x? 3. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. O método é o de cima menos o de baixo. Então, 3x menos 3x, morre. 3 menos 3, morre. Deu polinômio nulo, parou, certo? Ok? Então, quem é o quociente, quem é o resto aqui? O quociente é x mais 3, e o resto é quem? O polinômio nulo, ok? Uma observação importante. Eu vou fazer esse exercício inteiro, tem mais duas letras, mas só um pouquinho. Se a gente viesse aqui, eu lembro que eu falei que ia dar exato, se eu pegasse por 123 e dividisse por 3, 4 dá 12, 12 menos 12, 0, baixo 3, 1, 3 menos 3, 0. Então, a gente diz que quem? 123 é divisível por 3, certo? Quando o resto é 0. Aqui, para polinômios, é a mesma coisa. Então, quando o resto é 0, quando r de x é 0, dizemos que p de x é divisível por h. Nesse caso, o que acontece? A gente tem o seguinte, ó. P é igual a h vezes Q, né? Porque somar zero aqui não muda nada, né? Porque o polinômio nulo é o zero, o polinômio resto é o zero. Então, isso não importa. Então, a gente acontece isso, ok? Então, por exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 3 é divisível por x mais 1. A relação que a gente obteve entre eles é o seguinte. Ok? Porque depois tomou o polinômio novo.
A vantagem de saber quando que um polinômio é divisível por outro é que a gente consegue resolver, extrair raízes sem precisar fazer muitas contas. Por exemplo, se eu quisesse resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero, certo? Agora, sabendo que isso pode ser escrito como x mais 1 vezes x mais 3, como é que eu ia poder resolver? O produto de dois números é zero quando um desses é zero. Então, ou x mais 1 é zero, ou x mais 3 é zero. Então, x é menos 1, ou x é menos 3. Então, as raízes dessa equação são menos 1 e menos 3. Então, sem fazer, sabe aquela forma para resolver equações em segundo grau, cálculo delta, x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Se você fizer aquilo lá, vai chegar na mesma expressão, menos 1 e menos 3. Então, isso é interessante quando a gente quer resolver equações, que é a parte de equações algébricas, né, o próximo capítulo, tá bom? Fazendo o item B aqui, para aproveitar o embalo, então, o item B então, dividir o polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1 por x mais 4. E aí, quem que eu vou multiplicar para dar x ao cubo lá? Então, eu vou multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes 4. Então, 4x ao quadrado. O de cima menos o de baixo. X ao cubo menos x ao cubo. X ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, menos 3x ao quadrado. Tem essa parte para descer, a gente desce. Então, menos x mais 1. Aqui tem grau 2, aqui tem grau 1, então eu não posso parar a divisão. Para dar menos 3x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar por menos 3x. Então, menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes 4, menos 12x. Ok? O de cima menos o de baixo. Então, menos vezes menos é mais. Né? Menos 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, zerou. Menos x, menos vezes menos mais. Então, menos x mais 12x, 11x. Sobrou esse 1, desce 1. Para dar 11x, então falta por 11, né? 11 vezes x. 11x mais 44. 11x menos 11x zero. 1 menos 44. Menos 43. O resto aqui agora é um polinômio de grau 0. Aqui tem grau 1. Então, para a divisão. Como fica a nossa expressãozinha aqui nesse caso, então? X ao cubo. Opa, perdão. O P de x é x ao quadrado menos 3x mais 11. E o R de x é menos 43. Okay? Além disso, o que a gente consegue escrever? X ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Ele é, então, dividendo igual divisor, x mais 4, quociente, x ao quadrado menos 3x mais 11, mais o resto, menos 43. Por exemplo, esse caso aqui, a gente viu que este polinômio não é divisível por x mais 4, porque o resto foi menos 43, tá bom? Falta um minutinho, eu não vou fazer a letra C, ok? Mas na próxima aula, eu vou fazer com vocês o método de Briot-Ruffini e eu queria fazer o exercício 18, tá bom? Então, eu vou anotar aqui para a gente poder fazer o 18, mas se vocês puderem dar uma olhada... Vou parar a apresentação. Se vocês puderem dar uma olhada no exercício 18, foi o que eu falei lá do item A. Ele dá um polinômio de grau 3, certo? A gente não conhece uma forma para resolver equações de terceiro grau. Mas ele fala, sabendo que é divisível por x menos 2, aí pede para resolver a equação do terceiro grau. A gente, por exemplo, a gente consegue achar um polinômio divisível por outro, um de grau 3, eu sei que é divisível por um de grau 1. Então, eu consigo, com isso, resolver, por exemplo, uma equação do
terceiro grau, tá bom? Já deu 10 horas, ok? Eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser aproveitar esse tempo. Nadinha? Ok, então eu vou parar a gravação, tá? Se alguém depois